Estamos de volta para continuar a falar sobre validação de formulários. É uma área extraordinariamente importante no desenvolvimento de qualquer aplicação e, neste caso, nas aplicações web também. E no momento em que nós estamos a falar sobre a validação de formulários do lado do CodeIgniter com as funcionalidades que ele nos oferece. Nós falámos aqui no vídeo anterior então sobre um ciclo completo de validação de um formulário, em que vimos como é que é possível submeter um formulário, procurar validá-lo. Se ele tiver erros de validação, nós conseguimos não só enviar os erros para a nossa view do formulário para apresentar a lista de erros, mas também colocar os dados que estavam previamente preenchidos através da utilização aqui do hold e em consonância também com o with input. Eu espero que vocês tenham percebido o conteúdo do vídeo anterior, ele é muito importante para vocês conseguirem já realizar uma parte dos vossos projetos, mas eu vou acrescentar mais aqui nesta poderosa área relacionada com a questão da validação. Por exemplo, dois aspectos que nós vamos falar aqui neste vídeo de hoje. Como é que nós acrescentamos outros campos de validação nos formulários, neste caso não acrescentando campos, mas sim acrescentando validações extra para além do required, por exemplo, e como é que nós definimos as nossas próprias mensagens de erro. Porque já tivemos a ocasião de verificar que, se não definirmos nada, as mensagens de erro vão ser mensagens genéricas criadas pela própria framework. E nós não queremos isto, quando muito nós queremos inclusive até colocar aqui uma tradução disto que aqui está. Bom, dito isto, vamos concentrar a nossa atenção primeiro no primeiro aspecto. Nós temos aqui, de facto, no fundo da página da validação, nós temos uma lista das validações que existem. E atenção que ela é bastante completa, bastante extensa, e inclusive existe a possibilidade de nós podermos definir as nossas próprias regras de validação. Mas nós não vamos entrar eventualmente tanto nesse detalhe, porque a partir do momento em que nós percebermos o espírito de funcionamento da coisa, nós acabamos por perceber que depois haverá certamente um caminho mais aprofundado, mais detalhado, mais avançado que nós podemos explorar nesta área da validação. Mas reparem aqui que eu utilizei, e ela está por ordem alfabética, o required. E o required tem aqui uma explicação que diz o seguinte: não contém a necessidade de ter parâmetros, reparem que esta coluna é dos parâmetros, e depois diz, falha se o campo tiver um array vazio, uma empty string, uma string vazia, for nulo ou for falso. Então, esta é a descrição de quando é que esta validação vai emitir um erro. Ora, se nós puxarmos cá em cima e formos verificar, por exemplo, o alpha diz o seguinte: falha quando o campo tem tudo, exceto, ou melhor, tem outras coisas que não caracteres alfabéticos. Ora, vamos fazer aqui a experiência da seguinte forma. A forma de nós colocarmos ou acrescentarmos, no caso do nome, vamos concentrar a nossa atenção no nome, acrescentarmos aqui regras de validação é através de um pipe. Isto é, nós colocamos uma barra vertical e a seguir nós podemos colocar alpha. E, portanto, estamos-nos a referir também a esta. E a ordem é indiferente. Poderemos colocar alpha primeiro, require depois, não há qualquer problema. Então, neste momento, o que é que isto significa? Que se eu não submeter o nome, ele como é required, este erro vai aparecer. Então, reparem, se eu agora regressar aqui ao meu formulário, vamos aqui refrescar isto para voltar ao zero, eu não preenchi nada ali, vamos preencher qualquer coisa aqui em baixo para não gerar aquele erro, vamos apenas gerar o erro do primeiro input, que é o nome. Se eu clicar aqui em guardar, ele diz The nome field is required. Então ele está, neste caso, a informar que, em primeiro lugar, é preciso preenchê-lo. Depois ele irá avaliar a questão do alpha. Bom, vamos verificar aqui o seguinte. Se eu mudar aqui o alpha para o início, o que vai acontecer então é o seguinte. Vamos aqui refrescar, ok, vamos colocar aqui qualquer coisa para não gerar o erro. Vamos clicar aqui, guardar, e reparem que aqui sim a ordem da apresentação dos erros já é diferente. Isto é, ele foi verificar que não existem caracteres alfanuméricos, ou melhor, neste caso alfabéticos, dentro do meu input, nome, e por conseguinte a mensagem que ele apresenta em primeiro lugar é a mensagem relacionada com o primeiro critério de validação. Então atenção à forma, isto é, a ordem não importa para a validação do formulário, porque se ele for required, ele tem que estar preenchido, ok? Neste caso aqui, nós poderíamos deixar apenas o alpha, porque ele vai ter que ter caracteres, caso contrário aparece aquele erro. De qualquer das formas, nós podemos ter aqui o required, vamos voltar aqui atrás, ok? E ter ali o alpha. Então reparem,
Eu agora vou aqui refrescar tudo isto e vou preencher qualquer coisa aqui, mas vou colocar aqui 1, 2, 3. Ora, 1, 2, 3 não é exatamente letras do alfabeto. Então nós vamos clicar aqui em guardar e reparem como the nome field may wholly contain alphabetical characters ou characters. Isto o que é que isso significa? O campo nome pode apenas conter caracteres alfabéticos. Então significa que se eu colocar ABC, vai estar tranquilo e as duas validações passam. Está preenchido, está com ABC, tranquilo. Se eu colocar ali um 1, o que vai acontecer é que eu tenho aqui neste caso 2 erros, porque não preenchi o apelido, mas o nome já vai apresentar o erro do alfa. Okay? Então, como podem observar, é uma questão de facto de nós irmos explorando cada um destes elementos que aqui está, ler com atenção as descrições que aqui aparecem à frente e verificar qual é a melhor, ou neste caso, o melhor critério que se adapta a cada um dos nossos campos, ok? Eu agora estou aqui com alguma dificuldade em voltar aqui atrás, ok. Nós temos aqui alpha underscore space, isto é, fails if other contains anything other than alphabetic characters or spaces. Ora, reparem então o seguinte, enquanto o alpha, neste caso, apenas me permite ter caracteres alfanuméricos, isto é, ter aqui letras do alfabeto, mas se eu colocar aqui um espaço e escrever letras do alfabeto, ele vai apresentar um erro porque o espaço não pertence ao alfabeto. Então, se eu quiser, por exemplo, escrever aqui um texto ou um nome, que obviamente não vai conter algarismos, o que eu devo utilizar não é o alpha, mas sim o alpha space. Ok? Então, neste caso, eu vou poder colocar quer este item que aqui está, reparem que apenas dá o erro no apelido, mas também vou poder colocar este que aqui está, até com mais do que um espaço e não tenho qualquer problema, ok? Se eu preencher assim, vamos ter o formulário ok. Portanto, nós podemos ir acrescentando regras de validação utilizando pipes, isto é, separando cada uma das regras com uma barra vertical. Existe depois aqui uma circunstância que nós eventualmente iremos explorar mais para a frente, que é a questão da existência de parâmetros. E os parâmetros são colocados, eu vou ver se encontro aqui algum exemplo, okay? Os parâmetros são colocados dentro também do pipe, isto é, nós temos aqui uploaded e depois temos aqui dentro de parênteses avatar e depois max size, temos aqui avatar 1024 será o máximo tamanho. Portanto, existem de facto aqui parâmetros que são colocados com parênteses retos e que eventualmente lá para a frente, mais num exercício, nós iremos utilizar. Bom, dito isto, vamos ver muito rapidamente como é que nós definimos os textos dos nossos erros. Ok? Então, nós temos aqui, no caso concreto do nome, dois erros diferentes. Então, aqui no validate, vocês podem observar que nós temos aqui um array que define as regras de validação. Mas este validate pode conter ainda um segundo parâmetro, como vocês podem aqui facilmente observar. E este segundo parâmetro, reparem, o primeiro é o rules, o segundo parâmetro é o messages. E é um array of custom error messages, um array de mensagens de erro customizadas, portanto, preparadas por nós. Então é um array que nós vamos criar aqui. Agora, é importante perceber como é que este array é definido. Bom, ele é um array multidimensional da seguinte forma. Se eu quiser colocar aqui para o nome, eu vou poder dizer o seguinte. No caso do nome, existe o required. E para o required, eu quero que a mensagem de erro seja campo de preenchimento obrigatório. Ok? Se eu quiser definir aqui para o alfa, nós já vamos ver como é que vamos fazer. Então reparem, vamos testar aqui para ver se já está a funcionar. Eu vou deixar ficar tudo em branco, vou clicar em guardar e cá está o texto campo de preenchimento obrigatório, escrito em português. Ora, se eu tenho mais do que um critério de validação, então obviamente que eu vou querer também definir mais do que um texto para cada um destes critérios. Neste caso, se eu colocar aqui alpha space, isto é, eu tenho que indicar aqui como chave do meu array o critério que eu vou estar a definir a mensagem e aqui tenho o alpha space e aqui vamos colocar só pode conter letras e espaços. Okay? Então temos definido assim desta forma as regras de validação. Reparem
eu vou clicar aqui em guardar, o campo tem que estar de preenchimento obrigatório, vou colocar aqui letras e algarismos, vamos clicar e cá está então, só pode conter letras e espaços. Como é que eu faço para definir as validações do apelido? Bom, neste caso, dentro do mesmo array, o que eu vou fazer é o seguinte, colocar aqui uma vírgula e vou acrescentar mais um array, que neste caso diz respeito ao apelido. E este apelido vai ter também um array, que na circunstância vai ter apenas aqui o require, ok? Então, eu peço desculpa porque eu aqui coloquei mal o array, peço desculpa, aqui é assim, apelido, ok? Agora sim, desta forma, certo? Nunca se esqueçam de colocar ali aquela vírgula e depois agora sim está correto. Então, o apelido vai ter neste caso o require. E no require nós vamos poder definir também campo de preenchimento obrigatório. Ora, obviamente que aqui, tendo duas mensagens exatamente iguais, o que nós podemos fazer é dizer que o nome é campo de preenchimento obrigatório e aqui apelido é campo de preenchimento obrigatório, para conseguirmos perceber cada uma das mensagens. Então, se eu agora regressar aqui atrás e clicar aqui em guardar, temos já as mensagens de erro todas traduzidas para português. Iremos mostrar ainda mais alguns detalhes sobre a questão da validação de formulários. Não iremos falar sobre tudo aquilo que existe na validação de formulários. Iremos com certeza regressar a isso quando trabalharmos com os models, porque existem questões relacionadas com validação e com os models, etc. Mas é importante que vocês façam algumas experiências neste momento para se ambientarem a esta forma de validação. Reparem que com este tipo de estrutura nós já temos aqui matéria mais que suficiente para podermos avançar no desenvolvimento das nossas aplicações. O que aparece mais à frente são formas adicionais de definir outro tipo de validações, colocar parâmetros nas validações, etc.